Bom dia. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 1º de agosto de 2012. O Direto da Redação já está no ar. E vamos aos destaques da edição de hoje. Bancos são autuados por falha na segurança. Candidatos descumprem lei eleitoral e carros de propaganda são apreendidos. IPI menor para carros não será prorrogado. E no estúdio, um bate-papo que você não pode perder com o andrologista Francisco Mesquita. Eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques, está no ar O Direto da Redação. Bom dia, Alfredo. Bom dia. Veja, quarta-feira, meio de semana, 1º de agosto. Tá voando a semana. Você tem essa superstição de 1º de agosto, seu Eu mês do tenho desgosto? Tem isso, superstição Alfredo? de nada. Eu não tenho... acredito nessas besteiras, não. Acredita não, né? Eu não dou bola para isso, não. Alfredo, já falando em superstição, a matéria que nós chamamos, hoje em dia, Alfredo, com o início da campanha eleitoral, você vê tem as bandeiras na rua, existem os carros de som e a pintura dos muros, Alfredo. E os carros de som estão, na verdade, tirando o sossego da população de Fortaleza. Já existe aquela lei que proíbe os paredões de som. Mas quando você está... Quem foi que você, telespectador, que já esteve em casa e passou 4 horas da manhã, um carro tocando uma música de forró, tocando um funk? Pelo menos ele passa e acorda, mas vai embora. E esses dingos dos candidatos, Alfredo, passa um carro, com 30 segundos vem outro, com 30 segundos vem outro, e eles estão extrapolando, Alfredo, que são os 70 decibéis, que é o máximo permitido para esse tipo de carro de som. Bom, eu acho que fere a legislação e, além de ferir a legislação, é uma grosseria. Cumpririam aos candidatos, e seria de bom tom, que eles pegassem e adotassem a política e a legislação que está aí, né? Tanto é verdade que já, por essa motivação, já houveram carros apreendidos, já houveram carros tocando em porta de escola, enfim, é o desrespeito total. Não pode para Zé, não pode para Cazuza, não pode para uma pessoa que mora no subúrbio e queira pegar o seu carrinho, seu fusquinha, cheio de caixa de som e fazer zoada em qualquer canto. E aí como é que pode o candidato estar autorizado a fazer? Não tem esse... E além disso... Não pode ser assim. O eleitor está vendo se o candidato na campanha está infringindo a lei, Alfredo. Imagina se ele foi eleito, né, ao cargo de prefeito. Bom, já foram registrados acontecer? 406 processos referentes às infrações de propaganda eleitoral, E não tem e nem um mês 90% ainda de dos campanha, casos né? são por pinturas também que extrapolam os limites da legislação. A legislação só permite pinturas de 2 metros por 2 metros. Quer dizer, 4 metros quadrados. Não cabe 4,5 metros, 5 metros e outdoor, como estão pretendendo fazer. Então, vão ficar na infração, né, cometendo excessos, e o TRE aí para multar e a coibir. Parabéns pela atuação do TRE, e que os candidatos deveriam se mancar para não estar fazendo nem a poluição visual, nem enchendo o saco dos eleitores. Pronto. E você, telespectador, que ouviu um carro de som no volume, né, que está perturbando, além desses 70 decibéis, também veio um muro irregular. O TRE tem um disque denúncia, que é no número 3219-1074, ou no e-mail denuncie2012@tre-ce.gov.br. Você denuncia e vai lá os fiscais do TRE, apreende o carro, ou então manda apagar a propaganda do muro. E se livra do chato. É isso aí. Alfredo, também outra Bom notícia, demais. as pessoas que sempre frequentam, vão nas instituições financeiras, dos bancos, Alfredo, os bancos não estão cumprindo, Alfredo, a lei que determina a questão, principalmente das portas giratórias. Você vê pessoas dos bancos usando o telefone celular, não existe os biombos, e essa falha na segurança, Alfredo, é o prato cheio para os bandidos. Bom, a lei do Estatuto Bancário está aí em vias de vigir, já está aprovado pela Câmara dos Vereadores, sancionado pela prefeita, tá? Já estabelece regras de comportamento nos bancos, e que os bancos têm que se adequar, tomar algumas medidas para evitar a quantidade de assaltos, negócio de saída bancária, que isso virou rotina, coisa comum. Mas não e tem a os porta bancos não giratória, estão Alfredo? E os bancos não estão obedecendo, inclusive estão complicando. Existem bancos aí, como o Banco Itaú, que está retirando inclusive as portas giratórias das outras instituições. Como é dos outros bancos seus. Mas disse que né? no Itaú só está com a porta do Itaú, do Personalité. O Pronto, banco dos ricos, então, não, Alfredo. para proteger os ricos de eventual assalto e tal, mas aí deixa o resto a ver navio e com a sensação de segurança que está grande. Você for tirar qualquer trocado no banco,
você vai ficar numa exposição muito grande, porque não tem biombo, não tem porta detetora de metal, a questão do uso do telefone, a pessoa entrar de capacete, boné, óculos e tudo mais, para dificultar uma identificação e causar o que a gente está vendo aí, a 3x2, que é assalto e aumentar a insegurança. Cumpre correr com esse assunto porque está demais. A crise aí bateu já nas portas do Brasil e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, Alfredo, disse que não vai prorrogar a diminuição do IPI dos carros. Você, para ter uma ideia, essas montadoras, elas passaram 2, 3 anos, quer dizer, você vê esse rio de carro, né, o que engarrafa a cidade, porque o carro ficou mais barato, teve o financiamento, e essas montadoras, essas multinacionais ganharam bilhões do brasileiro. Eles ganharam dinheiro bastante. Agora, Alfredo, teve um pouquinho de turbulência, lá e vai eles querer demitir, começou pela GM, da férias coletiva de 30 dias, né, para os seus empregados, e falando em demissão. Quer dizer, eles ganham dinheiro bastante durante 2, 3 anos, com um mesinho de aperto, Alfredo, eles já querem demitir. Bom, eu acho que essas empresas automobilísticas utilizam a chantagem como instrumento de pressão. Ainda bem que temos um governo sério, o governo da Dilma não está aí para tergiversar. Tomara que realmente adote medidas de sanção e não premie aqueles empresários que só querem encher os bolsos à custa, inclusive, do sofrimento nacional. Porque só vem a nós, vem a nós, vem a nós, ao vosso reino nada. Então, na hora em que deixa de vender uma cifrazinha, um décimo de percentual, já começa a ameaçar os trabalhadores de demissão. E teve uma coisa, com essa redução do IPI, ela foi instituída, né, essa renúncia do governo federal, exatamente para manter os empregos e aumentar os postos de trabalho. Agora não pode chegar a multinacional porque passa um mês de crise falar em demissão. Alfredo, o que é que você achou também, depois daquele escândalo, né, da Andressa Mendonça, que é a mulher do Cachoeira, numa tentativa de chantagem ao juiz federal? Sim. Alfredo tem que pagar R$100 mil, né, de fiança. Micharia, para eles isso é trocado. Quem rouba milhões não vai se engasgar com 100 mil. 100 mil não vale nada. O advogado do Carlinhos Cachoeira, Alfredo, que, né, era o mastro mais baixo, né, dizem, né, que na época foi contratado por R$15 milhões para patrocinar a sua defesa, renunciou. Você acha que foi por conta disso? Ou foi para se dedicar única e exclusiva ao mensalão? Bom, eu nem acredito, ninguém renuncia. Quem se agarrou com um bandidão daquele tamanho e que o escritório de advocacia já tem tradição em defender bandido, não vai ficar com escrúpulo porque ofereceu um trocado para o juiz. Isso aí é o de menos. Quem está roubando milhões é defensor de bandido com diploma na parede, vai ficar incomodado por besteira. De forma nenhuma. Seu mastro mais baixo deve ter outro tipo de problema. Mas amanhã começa o mensalão. Com a relação lá deles lá, que é sempre esquisita, e aí eles vão lá resolver entre si. Mas eu não acredito que seja por conta disso, não. Por conta de lisura, por conta de corrupção. Ele já está acostumado com isso, só arranja cliente desse jeito. Né? Então, não tem jeito. Agora, para mim não faz diferença esse papo, gravata não. bonita em homenagem a quem? Gravata em homenagem à entrada da Venezuela no Mercosul, em homenagem ao camarada Chaves. O governo brasileiro acertou na milhar. Chaves já prometeu comprar 20 aviões nossos. Prometeu, né? Prometeu, não sei se paga, mas que ele prometeu e que ele compra, ele compra. Mas Chaves, com o ingresso da Venezuela no Mercosul, as relações bilaterais comerciais do Brasil tendem a ter um avanço significativo. E quem estava criando embaraço era justamente o Paraguai, que não garante nem democracia interna. A presidente Dilma disse que enquanto o Paraguai não resolver a sua demanda antidemocrática interna, ela não terá o apoio dos demais países do Mercosul. Então, eu acho isso perfeito. A presidente Dilma e a chancelaria brasileira estão de nota 10, com nota 10. O impeachment lá do Fernando Lucas foi dentro das normas legais. Bom, lá é mais fácil, é mais fácil expulsar um presidente da República do que fazer uma defesa de uma multa de trânsito. Lá tem mais direito para uma pessoa que comete uma ilicitude banal do que destituir um presidente legitimamente eleito com voto popular aclamado nas urnas. Então, isso é se a Venezuela entrando no Mercosul comprou esses aviões da Embraer, Alfredo, que ela pode comprar. Nós vendemos bastante para a Venezuela. Agora, o que não serve é essa contaminação dessa mentalidade bolivariana que ele quer fazer na América do Sul. Bom, isso aí é outra conversa, isso é outra história. A comunidade bolivariana ainda não saiu das fronteiras da Venezuela, então não vamos nos preocupar. Quem é que não perde aqui o nosso direto na redação? Tem mais aqui uma questão, Freitas, que eu queria tocar, é o seguinte.
Congresso Nacional está aí por evitar divulgar o nome e o salário de seus servidores. O Congresso Nacional está recusando o cumprimento da determinação do STF de tornar público porque o nome sindicato dos e o servidores salário. conseguiram eliminar, né, para tal. Pois é, mas isso aí é uma malandragem imensa, tá certo? A transparência, isso é uma transparência meia boca e, na verdade, vai omitir do coletivo, da sociedade, conhecer aquelas pessoas que têm um salário incompatível com a legislação, maiores do que o permitido legalmente. Realmente uma vergonha. Que, inclusive, que juiz, sabendo que já tem um posicionamento do STF, do CNJ e tudo mais, ele ainda vai conceder uma liminar contrária a uma decisão superior. Vai ser desse jeito. Na hora que o Congresso divulgar, valor tal, sombra. Né? Que é para não divulgar. Alfredo, esse nosso primeiro bloco... Esse sombra ganha dinheiro, viu? Esse nosso primeiro bloco do Direto da Redação já terminou. E no bloco seguinte nós vamos entrevistar o andrologista Francisco Mesquita. É no minutinho só.